Vamos de informação ao vivo. Liberado o trânsito no trecho sul da BR-101, bem ali na região de Palhoça, no Morro dos Cavalos. Uma excelente notícia. Logo que o dia amanheceu, aconteceu. Paulo Miller está lá, vai trazer detalhes. Uma imagem completamente diferente da que você presenciou ontem. Paulo. Completamente diferente, Polito. Para quem está em casa entender, há 10 minutos, mais ou menos 10, 15 minutos atrás, a gente não tinha essa cena que o Diego vai mostrar aqui para a gente. Ó. Essa pista que a gente está vendo aqui agora é a pista que vai em direção ao Morro dos Cavalos, em direção ao sul. Tá? Então, em direção à pista Porto Alegre. Estava congestionado até mais ou menos 15 minutos. Aí ainda tinha bastante congestionamento. Do nada, ficou assim, ó, gente, ó. Tá livre o trânsito, o pessoal está conseguindo transitar de forma tranquila, indo em direção ao Morro dos Cavalos, porque nesse sentido as duas pistas ali foram liberadas às 6h10 da manhã. Já o sentido contrário, a gente percebe que o movimento também é tranquilo, no sentido norte, em direção a Florianópolis, em direção a Curitiba, só que no Morro dos Cavalos tem apenas uma pista liberada nessa faixa de rolamento para o norte do estado. Isso porque ainda há 2 pontos de deslizamentos lá, então ainda tem muita terra do lado lá, uma parte que está isolada e que precisa ser removida. Então a concessionária continua o trabalho de limpeza lá das pistas, depois, claro, do conserto daquela cratera gigante que se abriu lá e também daquela pedra enorme que rolou da encosta no Morro dos Cavalos. Uma informação bastante importante que nós confirmamos há pouco com o diretor de operações da Artéries Litoral Sul, da Regional aqui Sul, o José Júnior, ele informou o seguinte para a gente, para quem está em casa, né? Muita gente se perguntando, e aí, a rodovia está em condições de segurança, não vai realmente voltar a ser interditada, né? O que o José Júnior adiantou para a gente foi o seguinte, ó. Houve, né, um volume de chuva muito significativo, ele, de acordo com a Artéries, 900 milímetros, né, lá no Morro dos Cavalos, o que provocou todo esse transtorno, né? O deslizamento da encosta, também a abertura de buraco ali no asfalto. Há possibilidade, sim, de nova interdição, dependendo da condição climática. Se voltar a chover da mesma forma que choveu no final de semana, a Artéries e a Polícia Rodoviária Federal, que estão monitorando as condições do Morro dos Cavalos, podem novamente interditar a rodovia. É uma possibilidade em caso de piora do tempo, tá, gente? Então, por enquanto, essa é a informação que a Artéries divulgou. Neste momento, a segurança é total, de acordo com a concessionária, dos motoristas passarem pelo Morro dos Cavalos. Todos os pontos ali que apresentavam mais gravidade, principalmente da cratera, já foram resolvidos. Outros pontos no asfalto, técnicos da Artéries, também pessoal da engenharia da Artéries, estão avaliando ali para poder fazer as intervenções. Mas, por enquanto, segurança total, de acordo com a Artéries, para trafegar pelo Morro dos Cavalos. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo daqui com mais informações, Polito, até porque a gente quer chegar mais perto lá também para mostrar para o pessoal como que tá, porque quem está vindo, por exemplo, de Paulo Lopes, lá do sul do estado, está enfrentando dificuldade, porque o congestionamento está bem grande, por conta da gente ter somente uma pista no sentido norte liberada. Então, a gente até a imagem de drone aí, se o pessoal da produção conseguir colocar, né, que mostra o tamanho do congestionamento que chegou em Paulo Lopes. Então, para vir, né, do sul do estado em direção a Florianópolis, aí está um pouquinho mais complicado, porque tem só uma pista funcionando, o trânsito está fluindo, mas com uma lentidão. Né? Claro, né, de 2 pistas para uma só, então acaba dando mais problemas ali, mas trânsito está fluindo e aos poucos a vida está voltando ao normal aqui na região de Palhoça, na região do Morro dos Cavalos. Polito. Obrigado, Paulo Miller, com informações ótimas, né? Ao vivo aqui no Balanço Geral. Que bom que a fluidez voltou. Vale a reflexão, uma grande lição que fica, e o mais profundo pensamento está direcionado para a construção do túnel no Morro dos Cavalos. O debate foi amplificado pelo governador do estado, que apoia a ideia e diz que vai buscar recursos e também meios para tornar isso realidade. Tomara que o Jorginho Melo consiga seguir por esse caminho, porque vai ser um ganho não só para a Grande Florianópolis, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, porque bilhões em mercadorias, né? A nossa riqueza circula exatamente neste trecho fundamental da BR-101. Vamos ver, né?
o que vai dar. Aguardemos os próximos capítulos. Apesar da rodovia já estar, né, liberada, caminhoneiros e empresas ficaram com prejuízos muito grandes, né? Imagine, o tempo de carga parada, algumas até estragaram, outras precisavam chegar no destino, a logística que fica mais caro, o consumo dos caminhões também, o próprio caminhoneiro ficou numa situação extremamente delicada. Vamos bater um papo com o Paulo Miller, que vai trazer mais detalhes sobre isso agora. Muita gente calculando prejuízo, infelizmente, né? 4 dias parado é muita coisa, Paulo. É verdade, Polito. Mas se tu me permite, Polito, antes de eu falar sobre essa questão dos prejuízos, deixa eu mostrar onde que a gente está aqui, né? Para o pessoal em casa deve estar querendo saber como que está o trânsito por aqui. A gente está na entrada da Praia do Sonho, aqui em Palhoça, na pista sentido norte, que é a pista onde o pessoal está enfrentando a maior parte do congestionamento nesse momento. Mostra para a gente, Diego, porque é uma pista só que está liberada nesse sentido, né? O sentido Florianópolis, sentido Curitiba. Olha o tamanho da fila que o pessoal está enfrentando aqui. A fila está chegando lá em Paulo Lopes, né? E a gente vê quanto que o pessoal está indo devagar por aqui, né? Antes a gente fez esse percurso mais cedo de manhã, a gente estava conseguindo andar a 10 km por hora aqui, no momento que a gente conseguia andar mais rápido aqui. Então, tudo isso é ainda reflexo daquele deslizamento. Então, o pessoal está tentando levar as cargas, a gente percebe que a maior parte das pessoas, né, que estão passando por aqui nesse momento são caminhoneiros, né? Pessoal que está tentando chegar com a carga aí no destino ou indo buscar carga em algum lugar. E aí que a gente entra nessa questão do prejuízo propriamente dito, viu, Polito, e o pessoal que está em casa, porque a própria FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas aqui em Santa Catarina, fez um cálculo aí, uma estimativa do quanto que, por exemplo, o motorista perde de dinheiro, né, parado na rodovia. Para a gente ter uma ideia, um caminhão mais moderno, né, um caminhão desses mais modernos, que não são tão velhos, eles gastam em torno de R$ 150 por hora para transitar com uma carga na rodovia. Então, por dia, R$ 150 por dia para transitar aí na rodovia. Então, é um valor bastante expressivo, né, e que acaba gerando um prejuízo bem grande para o motorista, né, que recebe ali para poder fazer a rota, para a transportadora e também para o cliente que vai receber essas cargas. Tanto a FETRANSESC quanto a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, estão preocupadas com essa situação aqui, principalmente do Morro dos Cavalos, né, que a gente teve mais uma vez, não é a primeira vez, esse incidente aqui que gerou todo esse transtorno. Vamos ouvir então o que disse a FETRANSESC e também a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Vamos ver. Trazendo consequências no atraso de entregas e também na questão de atendimento, realmente é um cenário que preocupa, com consequências econômicas e consequências sociais. A não realização de obras importantes para Santa Catarina trazem prejuízos enormes para o nosso estado. O exemplo do Morro dos Cavalos, pela não execução do túnel, que há muitos anos está previsto, traz essas consequências tão danosas para a nossa segurança e para a nossa economia. E a gente bate mais uma vez falando nesses prejuízos na questão da infraestrutura, que é um gargalo aqui de Santa Catarina. Deixa eu só corrigir uma informação ali que eu falei com relação ao valor, né, que o caminhão gasta por aqui. Na verdade, o valor ali somado, né, o cálculo que a FETRANSESC fez é de mais ou menos ali R$ 90 a hora do caminhoneiro, mais R$ 60 de custo, que dá R$ 150 por hora, tá, gente? Levando em conta, então, de acordo com a FETRANSESC, que um caminhoneiro passa aí mais ou menos 10 horas na estrada, então um dia parado praticamente é R$ 1.500 por dia parado. Então, custo de R$ 150 por hora, passando 10 horas aí na estrada, parado 10 horas, R$ 1.500 de prejuízo por dia que esses caminhoneiros ficaram parados aqui. Isso falando de um caminhão mais moderno, né? Um caminhão maior, mais moderno, de acordo com a própria FETRANSESC. Então, essa é a realidade, viu? O pessoal continua andando por aqui, tentando fazer esse caminho, tentando chegar aí para o destino. E uma outra informação, a gente estava passando, o sentido inverso está bem tranquilo, tá, gente? Quem está indo para o sul do estado, ó, vai bem de boa.
boa, vai tranquilamente, consegue passar bem de boa, não tem qualquer tipo de congestionamento mais, é mais nesse aqui indo para Florianópolis. A gente percebeu também, vindo para cá, nas partes de deslizamento, tem várias equipes da Artéries, da concessionária, vários técnicos e engenheiros fazendo medições ali no asfalto, tá, gente? Porque tem muito motorista, o pessoal que mora aqui, que está relatando que viu rachadura nas pistas. Então a Artéries está fazendo esse monitoramento, o pessoal está ali no Morro dos Cavalos, está aqui mais para cima, daqui a pouco a gente vai tentar chegar lá mais perto para tentar mostrar também, mas está fazendo esse acompanhamento, viu? Parou de chover agora, mas o tempo aqui está completamente fechado, o céu pretinho, 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 daqui a pouco deve voltar a chover porque o tempo não está firme por aqui, o que a gente aumenta a preocupação, né, com relação ao Morro dos Cavalos. Essa é a situação, Polito, o pessoal que está aí, ó, parado, tentando chegar no destino. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Paulo Miller, com informações ao vivo direto da região de Palhoça, onde ainda enfrenta-se uma certa lentidão. Realmente, nesse momento, está parado no ponto em que o Paulo está com a equipe do Balanço Geral. Vamos torcer para melhorar o quanto antes, que a liberação segue parcial. Vou voltar lá no Morro dos Cavalos. Paulo Miller, né, está nessa saga desde que tudo aconteceu e tem acompanhado em detalhes de perto essa situação que foi dramática, ainda é em alguns pontos, né? E vai trazer mais detalhes para a gente agora em reportagem. Equipes da concessionária trabalharam durante toda a noite para fechar a cratera aberta na rodovia depois da chuva do fim de semana e do deslizamento que bloqueou a principal conexão entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Às 6h30 da manhã, 2 pistas no sentido sul e uma no norte foram liberadas no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Um comboio foi formado para dar segurança aos motoristas. O trânsito começou a fluir de forma gradativa. Quem estava parado na BR-101, nos 20 quilômetros de congestionamento, ainda enfrentou a lentidão para seguir viagem em direção a Porto Alegre. O movimento aliviava só depois do Rio Cubatão, quando o cenário estava bem diferente. Já para quem fazia o caminho em direção a Curitiba, o tráfego estava devagar, apenas com uma pista disponível. Tanto para quem vai para a região quanto quem já está na região, paciência. É um quadro sério, é um quadro preocupante. Houve um acidente na via com deslizamento de encosta, com afundamento de pista. É necessário tempo para fazer a correção ali do trecho. Então, até que haja novamente boa condição de trafegabilidade e de direção na região, o motorista que passa no Morro dos Cavalos precisa de paciência para vencer aquele trecho, vencer a fila e seguir a viagem em segurança. Quem não conseguiu mais adiar o deslocamento precisou ter paciência para enfrentar a fila. 6h30 da manhã, saí lá da Penha. Tá indo para onde? Tô indo pro bairro Inglês. Expectativa de chegar com essa fila aí? Meio-dia e pouco, acho, né? Agora são 9h10 da manhã, 2 horas que já tem liberação do trânsito aqui, mas a pista sentido norte continua com muito trânsito retido. A gente não consegue andar de forma muito rápida, a rodovia ela tem uma velocidade de 80 km por hora, mas não dá para passar, aí o dia está mais ou menos 10 km por hora aqui na rodovia. Está bem difícil o trânsito nessa manhã, está chovendo ainda, volta a chuva, para a chuva, volta a chuva, para a chuva, e assim está sendo a vida do motorista que está passando pelo Morro dos Cavalos agora nessa manhã de terça-feira, depois da liberação do trânsito. Ainda dá para ver terra acumulada em 2 pontos onde os deslizamentos foram registrados no Morro dos Cavalos. Os locais estão isolados. Nas encostas escorre bastante água. O trabalho de limpeza nas pistas continua. Primeiro a gente precisa contar com o tempo que pare as chuvas, né? É importante que a gente tenha uma janela aí de tempo bom nas próximas 48 horas. Na noite de hoje a gente vai entrar novamente com limpeza na pista no sentido norte, que é onde nós temos ainda uma pista interditada. Queremos aí nos próximos dias devolver aí uma segunda pista no sentido norte da rodovia. E aí vamos operar com 2 no sentido sul, como estamos hoje, e devolver a segunda pista também no sentido norte. A concessionária e a PRF monitoram o Morro dos Cavalos, em razão da chuva que ainda persistia durante a manhã desta terça-feira. O monitoramento é 24 horas, nós temos equipes lá no Morro dos Cavalos, estamos trabalhando ainda. O foco agora é a limpeza realmente, em poder dar uma condição melhor, né, no sentido norte da rodovia, eliminando essas filas e tentar aos poucos devolver o Morro dos Cavalos à situação normal de tráfego. É importante que nós fizemos essa limpeza e estamos observando o comportamento do Morro dos Cavalos.
Por isso a condição climática ela é um fator que vai determinar como seguiremos aí nos próximos dias. Então é bom que as pessoas, antes de pegar a rodovia, pegar o seu destino, dê uma olhadinha nas condições climáticas, consulte a concessionária, porque se nós tivermos novamente uma quantidade de chuvas como tivemos na última semana de quase 900 milímetros, nós poderemos sim ter alguns problemas.